Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre alguns testes genéticos. Nós sabemos que tem vários polimorfismos importantes para várias questões de saúde do nosso paciente e não só questões associadas a metabolismos, excreção de nutrientes, absorção, mas também aspectos de rendimento esportivo. Então, nós, como nutricionistas, podemos solicitar testes genéticos de várias modalidades, vamos dizer assim, né? Então, nós temos alguns testes que já são destinados para algumas condições, por exemplo, para estética, para saúde, para performance, por aí vai. Então, nós temos a possibilidade de fazer esse teste genético, vou te mostrar mais ou menos como que funciona. Então, vejam só, aqui nós temos a coleta desse teste, normalmente tem parece um cotonetezinho, né, que faz um esfregaço dentro da sua boca, do paciente também, para a coleta desse material, e nós podemos fazer o seguinte, existem algumas possibilidades. Ou você compra esses materiais para que você consiga coletar do seu paciente no seu consultório e você envia para o laboratório. Tem vários laboratórios e eles podem coletar no seu consultório. É uma das possibilidades. Mas hoje em dia está tão fácil, gente, que o próprio laboratório pode ir até a casa do paciente, mandar o kit para o seu paciente, ele faz facilmente, né? Ele faz o esfregaço e ele manda para o laboratório. Então tem várias possibilidades. E aí a minha dica é, eu vou te mostrar alguns laboratórios e você faz o seguinte, entra no site, olha as regrinhas, tem como você se cadastrar inclusive, tem como você olhar as informações para que você saiba o que será feito com o pedido do seu paciente. Então vejam só, normalmente demora uns 20 dias para o teste ficar pronto. Então qual que é a questão? O paciente passou em dieta contigo, em consulta contigo, você prescreveu a dieta para o seu paciente. E aí, de repente, ao longo desse período que ele está fazendo a dieta, você pode solicitar um teste genético. Outra questão, não é obrigatório que você solicite isso na primeira consulta. De repente, você fez uma consulta, o paciente fez uma consulta contigo, você fez uma prescrição nutricional e aí, de repente, você tem alguma dúvida, de repente o paciente não teve uma melhora significativa de vitamina D, por exemplo. Ou, de repente, ele não emagreceu tanto quanto você imaginaria, ele seguiu a dieta muito bem. Será que ele tem algum polimorfismo específico? Aí, você pode pensar em solicitar um teste genético, então, de acordo com a sua preferência. Lembrando que demora um tempinho para ficar pronto, então, enquanto isso, você já pensa em estratégias prévias de acordo com os sinais e sintomas. Então, vejam só, nesse site aqui, ó, BGK, nós temos as informações de como é feita a coleta. Então, eles falam o seguinte, ó, recebe em casa, você mesmo coleta, você envia o material. Então, existe uma grande possibilidade que você consiga, o seu paciente consegue coletar isso facilmente. É prático, é fácil, o preço que não é tão barato assim. Então, depende realmente de cada tipo de laboratório e de qual avaliação que você fará. Mas, realmente, uma possibilidade. Então, vejam só, que além disso, ó, nós temos nesse site aqui do Genera, dá uma reparada, nós temos alguns pontos importantes que são avaliados. Eu trouxe alguns para vocês. É importante, mais uma vez, que vocês entrem nesse site, são vários, e entre outros que eu nem vou citar aqui, para que você avalie o que é feito, qual que é o procedimento, o que é avaliado. Então, por exemplo, ó, tem o Genera Nutri, que é um pacote que vai avaliar alguns genes, alguns polimorfismos. Por exemplo, ó, deficiência de vitamina B6, vitamina K, sensibilidade à cafeína, se o seu paciente pode ou não consumir mais ou menos cafeína, intolerância à lactose. Calma, agora uma questão importante, gente. Não é porque o exame genético deu uma constatação de intolerância à lactose que o paciente de fato vai ter isso como sinal, sintoma e exame comprobatório. Então, cuidado. O paciente pode ter alguma alteração, algum polimorfismo para o gene da lactase, porém isso não significa que ele já expressa a doença. Talvez ele venha expressar um dia. E é claro que você pode pensar, puxa, o paciente tem uma chance para isso, vou cuidar mais dele nesse propósito. Mas não é um diagnóstico, tá? Nenhum exame genético é diagnóstico, ele é apenas preditivo. O que é interessante para prever, né? Prever esse futuro, talvez. E aí vejam só, sensação de saciedade, deficiência de ferro, entre outros. Vejam que a barrinha, ó, ela segue. Então, tenham curiosidade para que vocês busquem essas informações. E olha que interessante,
Para cada tipo de alteração, ele te explica um pouco mais o que é feito, qual que é o motivo dessa avaliação. Então, tenho essa acurácia e essa vontade de procurar as informações. Esse Genera Fit, ainda dessa linha, né, da Genera, nós temos alguns pontos correlacionados com o rendimento esportivo. Então, o paciente ele é mais focado para isso. É um paciente que é um atleta, que é um desportista. Nada impede que você faça as duas avaliações, de repente mais clínica e mais esportiva. Só que o preço realmente fica mais caro. Quanto que seu paciente pode pagar por isso? E aí vejam, ele traz algumas informações em relação à resistência física, performance, estresse oxidativo, ossos fortes, risco de obesidade. Um ponto importante, gente, eles têm avaliações de alguns genes aqui, de alguns polimorfismos, e nem sempre é uma realidade. Então, será que o paciente ter, por exemplo, uma expressão maior de PGC1-alfa quer dizer que ele tem maior resistência física? Será que é tão correlacionado assim? Nem tanto. Então, cuidado para não cair também em algumas certas falácias em relação a isso. Cuidado com esses pontos, tá? Então, são exames importantes, mas não são eles apenas de modo isolado que vão dizer que o paciente é melhor ou é pior. Isso não existe. Outra questão importante, se o paciente apresenta alguma alteração para algum gene da obesidade, pode ser que ele não apresente obesidade, porque afinal o fator ambiental é muito mais importante do que apenas a questão genética. A questão genética comporta por volta aí de 30% a 40% dessa questão perante a obesidade, por exemplo, e os outros 60%, 70% é realmente fator ambiental, alimentação e exercício. Então são exames importantes, mas cuidado, porque eles dão uma forçadinha talvez de barra, são importantes, mas cuidado para não acreditar de modo isolado. Minha dica, se esse exame falou para você o seguinte, olha, então esse seu paciente tem uma alteração no gene FTO, por exemplo, vai buscar na literatura mais informações do FTO. Não sai dizendo que o paciente tem obesidade por conta de um gene isolado, tá? Então são exames importantes, mas que você tenha uma certa acurácia em relação a isso. Além disso, nós temos esse outro aqui, que é o Testify, também temos testes genéticos. Vejam que o preço é muito variável, tá? Vocês vão encontrar várias faixas de preço, desde R$600, R$2.000, R$3.000 ou até mais. Então depende muito do que você está avaliando, qual que é o laboratório, qual que de fato é a sua vontade de avaliar esse paciente. Então tem vários pacotes que são diferenciados. Tem pacotes mais de estética e por aí vai, doenças específicas. Então vejam que aqui ele traz para a gente a listinha de genes que são avaliados. Então cada um desses pontos aqui são genes que são avaliados. São importantes para que você consiga ter uma noção de como se comporta esse seu paciente. E aí concorda comigo que é uma curiosidade interessante? Talvez algumas pessoas realmente não tenham curiosidade em relação a isso, eu concordo. Mas muitas pessoas têm curiosidade. Como será que é a minha expressão dos meus genes? Como que se comportam os meus genes? Será que eu tenho algum polimorfismo específico? Será que de repente eu tenho alguma alteração que eu posso já pensar previamente em tratar? Então é interessante, né? Quem pode investir nesses valores, eu acho que é um ponto válido. Lembrando que a ciência perante a genética e a genômica, elas vêm crescendo a cada dia. E talvez, com certeza, na verdade, alguns dados que nós temos hoje, nós teremos ainda mais acurados mais adiante. Então a questão é, eu sei que a genética e a genômica hoje são importantes e elas têm uma chance de ganhar espaço ainda maior no futuro. Então, e lembrando que esse exame genético eu faço uma vez só, né? E pronto, não muda a minha genética. Então já é um dado importante, eu pago só uma vez esse exame. Esse outro aqui, Genera, ele traz pra gente um laudo de teste, todos eles trazem, na verdade, né? Então eles trazem pra gente um laudo, aqui eu coloquei um pouquinho para vocês, tá um pouquinho pequenininho, né, para vocês verem, mas nesse caso aqui é um arquivo, vocês conseguem no site tranquilamente. Então eles dão um exemplo para vocês, se eles não tiverem no site, manda um e-mail para eles. Eu sou Nutri, eu queria saber como que vocês trabalham, qual que é o laudo que vocês mostram, eles sempre mandam para a gente. Eles têm representantes que ajudam a gente nessa escolha, que vocês conseguem avaliar tranquilamente. Então eles trazem um laudo para a gente completo, com várias páginas, sobre a avaliação desse paciente. Então você tem um laudo bem completo para personalizar a sua dieta, caso você queira, enfim,
fazer isso, né? Esse outro, então vocês vejam, full DNA, ele traz para a gente também alguns outros pontos, e como eu falei para vocês, ó, tem uma área do prescritor. Então você consegue também ter informações adicionais. Então, mais uma vez, busquem informações para que vocês consigam compreender cada uma delas e verificar qual que é o laboratório que você gosta mais, que você se identificou mais em relação ao preço, em relação aos fatores que você acha importante para a sua prática clínica. Então, nesse site ainda, ó, vejo que nós temos vários blocos de avaliações genéticas, seja nutrição funcional, é o nome que eles dão, tá, gente? Tem que entrar em cada um deles e verificar quais genes que são avaliados. Longevidade, saúde, endócrino metabólico, pediatra, enfim, saúde da mulher, entre outros. Vejam que nós temos alguns desses testes que são mais voltados para uma conduta mais médica. Então é claro que nós teremos algumas... Ó, exemplo prático. Lembra a Angelina Jolie? Ela retirou a mama por conta de uma alteração genética. Claro que isso é uma prescrição médica, né? Então, alguns dos pontos nós temos correlações com a nutrição e alguns com a medicina, justo, né? Tem algo personalizado, o que é interessante. Então, eu coloquei para vocês, ó, nesse panorama, quais genes que podem ser avaliados, e são vários, ó, em relação à nutrição. Então, a gente tem betalaína, tem risco para o diabetes tipo 2, esteatose hepática, carência de folato, eu tô lendo alguns para vocês, né? Então, fósforo, metionina, luteína, vitamina B, vitamina A, vitamina C, entre outros, vários outros pontos. Então, a gente pode pensar em avaliar esse paciente de modo mais personalizado. Lembrando que é fundamental que a gente também tenha, às vezes, um direcionamento. Se eu tenho alguma desconfiança de alguma alteração que o paciente apresenta, eu posso ter algo mais concreto com o exame genético, caso você tenha essa vontade e o seu paciente realmente possa pagar por isso. E a lista continua, então você consegue entrar nesses sites e você verifica quais que são os genes que estão sendo avaliados, quais que são os polimorfismos, e aí nesse sentido você consegue ter uma avaliação mais personalizada. Então tem vários pontos, ó, estresse oxidativo, além disso, tendência do paciente ter uma hipercolesterolemia, entre outros pontos que são bem interessantes para esse nosso paciente, ó, 140 avaliações. Então é bem completo realmente, né? Esse outro site aqui, como vocês podem ver, é da BGK, também traz pra gente, ó, alguns panoramas de avaliações. Seja, ó, eles dão nominhos que eles querem, tá, gente? Tem que entrar lá dentro e verificar quais genes que foram avaliados. Então, por exemplo, ó, Biodiet, Inner Diet, Biosport, Microbioma, entre outros. Então, é importante que você olhe, entre em cada um desses pontos, colete as informações, compare entre esses sites, entre esses testes, para que você verifique. Alguns tipos de polimorfismos mais comuns são também, podem ser solicitados por laboratórios mais comuns, que fazem avaliações já mais corriqueiras. Então, por exemplo, Delboni, Fleury, Cura, Salomon Zop, entre outros. Mas algumas avaliações mais personalizadas perante a nutrição, eles não fazem essa avaliação. Então, é mais interessante buscar nesses tipos de laboratórios que são destinados apenas para avaliação, de fato, genética. Esse outro aqui, como vocês podem ver da BGK ainda, nós temos, ó, alguns pontos. Ah, mentira, isso aqui dá Eurofins. Você verifica aqui os exames, ó, e tem vários. Então tem desde a parte mais médica, ó, doenças infecciosas, por exemplo, oncogenética, como a nutrigenética. Então nós também temos, ó, genética do esporte. Então vocês podem coletar informações perante a isso também, mais uma opção de site para que vocês verifiquem. Esse outro aqui, esse é da Multigene. Então vejo que nós temos vários pontos também para avaliação desse paciente. Focando para a gente, ó, nutrigenética, mas também temos outros, ó. Temos a parte de neurogenética, dermatogenética, então pensando também em médicos, em nutricionistas. Então nós temos uma ampla gama de avaliação desse paciente. Então entra aqui, clica em nutrigenética e verifica quais pontos que eles avaliam para o nosso paciente. E a questão é, né, como eu coloquei para vocês aqui, né, às vezes a resposta que o seu paciente apresenta no exame genético pode ser já o que você já avaliou em exames bioquímicos, sinais e sintomas. E aí, às vezes, a resposta que tem ali, a conduta que você fará para o seu paciente, já vai ser o que você já tinha feito
antes do teste genético. Vamos supor, o paciente deu, por exemplo, uma avaliação nesse teste genético que ele tem uma tendência a ter intolerância à lactose. Só que ele já expressa essa doença, ele já se sente mal com o consumo de lactose. Você já excluiu a lactose do paciente. O teste genético, nesse caso, vai fazer alguma diferença? Não. Você já sabia que ele tinha essa alteração, você já excluiu os lácteos. Claro que eu estou falando de um ponto só, né, gente? Nós vamos avaliar vários genes. É provável que você tenha outras alterações ali que você fará alguma conduta diferente na sua dieta. Mas cuidado, talvez não é algo tão diferente assim que o seu paciente espera. Porque o nosso paciente espera que vai chegar uma dieta do DNA dele, né? Personalizado para ele. E não é tão bem assim. Então é um exame interessante, é um exame que traz respostas importantes, porém não é determinante na sua conduta. Então verifica, seu paciente pode pagar? Ele tem condições disso? E cuidado para que ele não se frustre. De repente ele pensa assim, puxa vida, paguei tão caro nesse exame e a conduta foi a mesma que já tinha sido feita antes. Então cuidado, avalie o seu paciente e verifica também se ele não é aquele tipo de pessoa que pensa assim, tá vendo só, deu tudo alterado o meu exame aqui para de repente obesidade. Eu sabia que eu não ia conseguir emagrecer de jeito nenhum. Ele pode se assustar ainda mais com o teste genético. Então, cuidado. Mas, por um outro lado, você tem pacientes também que vai olhar o teste genético e falar, tá vendo? Sabia, por isso que eu demorava um pouquinho mais para emagrecer. Porque eu tenho polimorfismos. Então, é por isso que eu tenho que seguir a dieta mais à risca mesmo. Então, você tem tipos diferentes de pacientes. E é importante que você avalie se esse paciente é possível que você faça um teste genético. Então, a minha dica é que você avalie todos esses pontos, entre em cada site com cuidado, com cautela, vê direitinho e aplica para o seu paciente caso for necessário. Espero que eu tenha ajudado você.